Hello! Welcome to Lesson 6A. He speaks English at work. Na lição 6A, então, ele fala inglês no trabalho. Nessa lição, nós vamos trabalhar, então, Simple Present, tá? Para he, she, it, para a terceira pessoa. Vamos aprender alguns jobs, que são profissões, e também places of work, que seriam locais de trabalho. E nós vamos praticar também ali em pronunciation, a pronúncia correta do S, quando nós usamos então a terceira pessoa do singular. E também word stress, né? Entonação nas frases, ok? Vamos lá então. Starting with grammar. Simple present. He, she or it. Nesta atividade aqui, então, no grammar, você vai fazer aqui a letter A. Listen to the dialogue. Circle A or B. Nós vamos ouvir então um diálogo e você deve circular então a resposta correta. Número 1, 2 e 3. Tem duas opções. Então você vai ouvir o diálogo e responder uma das duas opções. Então aqui, ó, Shelley and her husband live in Japan. Or Sally and her husband live in the US. Então, onde que a Shelley e o marido dela moram? No Japão ou nos Estados Unidos? No 2. Shelley's husband is a salesperson. Shelley's husband is a tour guide. Então, o que o marido da Shelley faz? Ele é um salesperson, um vendedor, ou ele é um guia turístico? Number 3. A. They like their jobs. Or B. They don't like their jobs. Então, será que eles gostam ou não gostam do trabalho deles? Ok, então, let's listen and circle. 2.64. Are you ready to order? Konnichiwa, tempura kudasai. Wow, your Japanese is fantastic. Thanks. I get a lot of practice. My husband's Japanese, and I work for a Japanese company here in New York. Oh, cool. What do you do? I'm a salesperson. Do you like your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? He's a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. Does he like his job? Yes, very much. He likes art. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Do your children speak Japanese? A little, but they prefer English. Great. Ok, então, circule aqui A or B. E agora, na letter B, antes da gente corrigir, você vai ouvir o diálogo novamente, mas desta vez você vai acompanhar o diálogo, ok? Vamos lá então. Pay attention. 2.64. Are you ready to order? Konnichiwa, tempura kudasai. Wow, your Japanese is fantastic. Thanks. I get a lot of practice. My husband's Japanese, and I work for a Japanese company here in New York. Oh, cool. What do you do? I'm a salesperson. Do you like your job? Yes, I like it very much. What does your husband do? He's a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. Does he like his job? Yes, very much. He likes art. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Do your children speak Japanese? A little, but they prefer English. Okay. All right. So now read again, then try to answer these questions. Pode ler novamente e tentar responder essas perguntas. Vamos então checar suas respostas. Então nós temos aqui. Number 1, letter B. Shelley and her husband live in the US. 2, letter B.
Shelley's husband is a tour guide. 3. They like their jobs. Letter A. Ok, fantastic. Então agora nós vamos aqui para a letter C. Nós vamos então, listen and repeat the highlighted phrases. How do the verbs change when they are about Shelley's husband? Complete the chart. Nós vamos trabalhar então agora no significado do diálogo, tá? Você vai prestar atenção nas frases que estão highlighted, tá? E vamos perceber, como que os verbos mudam quando elas estão falando sobre o husband da Shelley, tá? O marido dela. Como que as frases mudam quando são sobre ele? Vamos lá então, juntos. Então aqui, a Maria e a Shelley, né? Your Japanese is fantastic. Uau, seu japonês é fantástico. Oh, thanks. I get a lot of practice. Então, ela consegue praticar bastante. My husband's Japanese and I work for a Japanese company here in New York. Né? Então, aqui, o marido dela é japonês. E a Shelley também diz que ela trabalha para uma empresa japonesa aqui em Nova York, tá? Então a Maria aqui, fala a primeira frase das highlighted phrases. What do you do? What do you do? Antes de eu dar a resposta para vocês, dá uma pausadinha no vídeo agora, dá uma olhadinha nessas frases aqui e vê quais delas você consegue compreender. Ok, vamos lá então. What do you do? É o que eu pergunto quando eu quero saber o que a pessoa faz com relação ao trabalho, tá? O que você faz? What do you do? I'm a salesperson. Eu sou uma vendedora. Do you like your job? Você gosta do seu trabalho? Yes, I like it very much. Eu gosto muito. What does your husband do? E o que o seu marido faz? He's a tour guide. He takes Japanese tourists to museums. Então, ele é um guia turístico. Ele leva os turistas japoneses ao museu. Does he like his job? Ele gosta do trabalho dele? Yes, very much. Muito. He likes art. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Então, ele gosta de artes e ele não trabalha de manhã, somente à tarde, às tardes, né? Do your children speak Japanese? E seus filhos falam japonês? A little, but they prefer English. Um pouco, mas eles preferem inglês. Ok? Então, agora você vai notar que aqui, quando a Maria pergunta sobre a Shelley, ela pergunta What do you do? Mas quando é sobre o marido dela, ela pergunta What does your husband do? Tá? Então aqui agora a próxima pergunta, Do you like your job? E quando é sobre o marido dela, ela pergunta Does he like his job? Ok? Então, agora, considerando essas informações aqui que a gente acabou de ver, vamos responder completando aqui a nossa tabela. Quando eu uso I ou you, eu devo usar essas estruturas aqui. What do you do? Do you like your job? Yes, I like it very much. Agora, quando é sobre o husband, what? Vamos lá, pause o vídeo e complete. Ok? Então aqui vai ficar does What does your husband do? Aqui também é does. Does he like his job? Yes, he does. Desculpa. Yes, he. Acho que era likes ou loves.
He likes. Isso. Vamos lá então. He likes arts. Ok? Então é assim que nós devemos completar essa tabela. Agora vamos ver aqui no Grammar Bank, na página 102, por que que nós estamos usando diferente quando é he, she ou também it, né? Nós vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. Aqui na 6A. Antes de mais nada, eu vou só tocar o áudio para você ouvir e repetir cada uma das frases, ok? Lembrando que nós, desta vez, vamos focar só nas highlighted phrases, tá? Só essas que você vai ouvir. 2.66. He works. He doesn't work. Does he work? Yes, he does. No, he doesn't. What does he do? She works. She doesn't work. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. What does she do? It works. It doesn't work. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. What does it do? Great. Ok. Então vamos entender aqui o que está acontecendo neste grammar. Quando nós estamos nos referindo então aqui à terceira pessoa do singular, que são he, she ou it, nas frases afirmativas, somente nas afirmativas, nós devemos acrescentar um S no final do verbo. Então, work vai ficar works. Speak vai ficar speaks. Eat vai ficar eats. E assim sucessivamente, ok? Então, S no final do verbo é somente nas frases afirmativas. Porque quando nós usamos uma negativa ou uma interrogativa, que nem o caso aqui da segunda e terceira coluna, nós vamos usar um verbo auxiliar que é o doesn't ou o does. Eles já estão indicando que é uma terceira pessoa do singular. E por esse motivo, o verbo volta à sua forma base. Toda vez que eu uso um verbo auxiliar, né, em uma frase, o verbo sempre volta para sua forma base, ou seja, sem o S, tá? Então, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. Does he work? Does she work? Does it work? Tá? Então, essa seria a forma da negativa. É só usar, então, o doesn't antes do verbo. E eu uso o does para fazer as perguntas antes do sujeito, tá? Antes de mencionar o sujeito, eu uso o does. Nas respostas curtinhas aqui também nós temos yes, he does. Yes, it does. Ou negativa, no, she doesn't. Só isso. No, it doesn't. Quando nós vamos usar perguntas de WH questions, né? What, where, when, how, tá? O
does continua sendo antes do sujeito. What does he do? What does she do? What does it do? Tá? Então, o does é sempre antes do sujeito. Não importa se é pergunta direta, né? Diretamente com o sujeito, com o do ou does, ou se for uma WH question, tá? O does sempre tem que vir antes do sujeito. Alright? Bem simples, bem facinho. Muito bem, então aqui agora vamos dar uma olhadinha na spelling rule for he, she and it. A regra ortográfica, né, para I, you, we, they, aqui no caso, quando a gente usa na forma base, tá, vai ficar normal, não muda. Quando usa-se então he, she, it, nós devemos acrescentar então o s, né, ó, aos verbos, tá? Se o verbo termina em e, eu acrescento o s. Se termina com qualquer uma outra consoante, né, terminação, vogal, é s também, tá? Nós temos algumas exceções, por exemplo, watch and finish, tá? Nesse caso aqui, quando termina em ch, sh, s ou x, nós devemos acrescentar es. Então, watch vai virar watches. Finish vai virar então finishes. Já o verbo que termina em y, né? Quando ele for precedido por uma consoante, nós devemos tirar o y e acrescentar ies. Então, study vai ficar studies. Tá? Então, consoante antes do y, corta o y e acrescenta ies. Ok? Então, aqui, nós temos uma nota aqui, ó. As regras, tá? Para he, she, it, são as mesmas formas que nós aprendemos anteriormente lá na lição 3A, na página 96, sobre as formas do plural, tá? É a mesma regra. Aqui nós temos alguns verbos que têm sua forma irregular, ou seja, não vão seguir a regra geral, tá? Que é aqui então have, go e o do. Atenção especialmente à escrita e à pronúncia também, né? Então aqui, ó, quando eu falo I have, normal, mas para he, she, it vai virar então has. I do, para he, she, it vai ficar então does. I do, mas she does. I go vai ficar então para he, she, it goes. Tá? Então atenção aqui à pronúncia dessas palavras também. Very well. Agora nós vamos fazer alguns exercícios para a gente praticar. Na próxima página, na 103, você tem aqui na letter A, rewrite the sentences. Você deve reescrever as frases usando os sujeitos que foram dados aqui, tá? Então aqui, por exemplo, I live in an apartment, vai ficar então she lives in an apartment. Faça o mesmo agora para as demais, ó. They read magazines. Se for usar para he, vai ficar então he. Não esqueça que eu tenho que colocar o S no verbo, ok? Então, pausa o vídeo e responde aí. Ok, então checando aqui as suas respostas. 1. He reads magazines. 2. My sister wants a car. 3. Does he speak English? 4. My brother doesn't eat fish. 5. Where does your wife work? 6. Tom doesn't speak Italian. 7. Does she like cats? 8. Andrew has 2 brothers. 9. What does he eat for lunch? 10. My mother doesn't watch TV. 11.
Does your son drink coffee? 12. Maria doesn't like her job. Ok? Very well. Agora vamos lá para o exercise B. Pull the verb in parentheses in the right form. Você deve colocar então os verbos em parênteses na forma correta. Atenção porque agora está tudo junto e misturado, ok? Vamos lá, pause o vídeo e responda. Alright, let's check your answers. Então aqui, na number 1, nós temos então aqui, ó. She listens to KFMY on the radio. 2. What time do you go to work? 3. My wife doesn't work on the weekend. 4. Where does she live? 5. My husband doesn't like cats. 6. What does she have for breakfast? 7. He watches TV on the weekend. 8. Does he want tea or coffee? 9. Where does your friend study Japanese? 9. Carlos and Linda don't drink soda. 11. How does Tom go to work? 12. Louisa doesn't have brothers and sisters. Ok? Very well. Então, qualquer dúvida, por favor, pode me perguntar, ok? Vamos lá então, voltando para a página 34, agora nós vamos praticar um pouquinho mais a pronunciation, third person as. Então aqui, como eu falei ali anteriormente, né, a gente vai acrescentar o S para os verbos, e aqui nós vamos ver então qual que é a pronúncia correta desse som, desse S, né, no finalzinho da palavra. Aqui, como a gente tem aqui no information box, the ending of simple present verbs with he, she, it follow the same pronunciation rules for plural nouns. Então, a mesma regra de pronúncia que nós aprendemos lá sobre os substantivos no plural se aplica aos verbos, ok? Então, vamos aqui, ó, praticando. Repeat. 2.67. Zebra. Z. Does. Has. Lives. Listens. Reads. Snake. S. Likes. Speaks. Works. Eats. Drinks. Is. Finishes. Watches. Teaches. Alright. Ok. Vamos então fazer uma prática. Listen. Say the sentence in the third person singular. Você vai ouvir então algumas frases. Por exemplo, I like art. He. E aí você deve fazer o complemento aqui, ó. Lembrando que você sempre vai fazer a adaptação para o verbo na terceira pessoa, ok? Vamos lá então. 2.68. 1. I like art. He likes art. 2. I speak Japanese. She. She speaks Japanese. 3. I work in Mexico. My brother. My brother works in Mexico. 4. I watch CNN. She.
She watches CNN. 5. I want a sandwich. He wants a sandwich. 6. I have a son. John. John has a son. 7. I don't eat meat. My sister. My sister doesn't eat meat. 8. I don't read newspapers. My son. My son doesn't read newspapers. 9. Do you work? He. Does he work? 10. Do you drink coffee? She. Does she drink coffee? Ok. Queria aproveitar e te mostrar uma coisinha que vai ajudar bastante aqui. Quando vocês vão usar, por exemplo, nomes de pessoas na hora de conjugar os verbos, pode ser que cause um pouquinho de desentendimento aqui, ó. Vamos pegar algumas palavrinhas aqui, ó, sobre como usar, eu digo, tá? Ó. Então aqui nós temos uma pessoa, estou falando sobre o Gabriel, tá? Gabriel, e aqui embaixo sobre my friends. Quando vocês tiverem então um substantivo ou um nome, né, na hora de usar o verbo, para saber se é colocar o S ou não. Então aqui vocês podem ver dessa forma. Gabriel é uma pessoa só, então eu tenho que colocar o verbo com S. Gabriel eats, por exemplo, eats burger. Gabriel eats burger, tá? É uma pessoa só, eu tenho que colocar o S. Quando eu tiver mais de uma pessoa, por exemplo, Gabriel and I. Gabriel e eu são duas pessoas. Então, duas pessoas eu não coloco S. Tá? Então, uma pessoa só eu ponho S. Duas pessoas eu não coloco, duas ou mais, tá? Se estiver no plural. Então, aqui, ó, por exemplo, my friends. My friends study, por exemplo, né? Ó, meus amigos estudam japonês. My friends study Japanese, tá? Então, como aqui, ó, my friends está no plural, eu tenho que usar o verbo normal. Se eu tivesse um amigo só, my friend, aí sim eu teria que colocar o IES. My friend studies Japanese, no caso, tá bom? Uma outra coisa que confunde muita gente é quando a gente usa o your, tá? Your, por exemplo, your brother. Vamos aqui, ó, your brother, né? Então aqui, ó, your brother, a gente sempre considera o substantivo aqui, ó. Your não vai fazer diferença alguma nessa frase. Então, se eu estou falando sobre your brother, é um só, então eu vou colocar o verbo com S. Your brother drives fast. Tá? Agora, se por exemplo fossem your brothers, ó, your brothers, os seus irmãos, your brothers, aí eu tiro o S. Your brothers drive fast. Tá? Então, quando o meu sujeito ele é um só, uma única pessoa, o verbo ganha S. Quando o meu sujeito estiver no plural, for mais de uma pessoa, o verbo não ganha S. Essa é a ideia, tá? De uma forma aqui mais fácil para que você possa seguir melhor aqui, para você compreender, ok? Vamos voltar aqui então.
Vamos agora então para vocabulary. Jobs and places of work. Can you remember? What does Shelley do? What does her husband do? Você se lembra qual que é a profissão da Shelley e do husband dela? Ok, se você falou que a Shelley é uma salesperson, it's correct. E her husband is a tour guide. Ok? Vamos lá então, página 124. Vamos aprender então agora, ó, jobs and places of work, ok? Lugares de trabalho também e profissões. Vamos lá então, começando então aqui, ó, what do they do? Você vai ouvir e vai repetir. 2.69. 1, A teacher. 2, A doctor. 3, A nurse. 4, A salesperson. 5, A waiter. A waitress. 6, An assistant. 7, A lawyer. 8, A policeman. A policewoman. 9, A factory worker. 10. A student. Remember, you need to memorize all these jobs. Lembre-se de memorizar essas profissões, ok? Aqui do ladinho nós temos então aqui, ó, cover the words, ask and answer in pairs. Então aqui você pode cobrir então as palavrinhas, né? E fazer aqui as perguntas, ó. What does she do? What does he do? Né? Então aqui, ó, number 1. What does she do? She's a teacher. Number 2. What does he do? He's a doctor. Então faça isso para todos eles, tá? Cubra o nome e tente se lembrar a profissão de cada um deles. Aqui no C, listen and repeat the sentences. Vamos então aqui aprender algumas frases que nós usamos para falar sobre o que as pessoas fazem. 2.70. Repeat. He works for Google. He's in school. She's in college. She's at university. She studies economics. He doesn't have a job. She's retired. Ok? Então aqui é uma forma de falar o que as pessoas fazem. He works for Google, né? Ele trabalha para o Google. I work for e o nome da empresa. He's in school. Se é, por exemplo, uma criança ou um adolescente, né? Ele está na escola, cursando a escola ainda. He's in school. Ou na faculdade, she's in college. Ou na universidade, né? She's at university, tá? Então, esses aqui para quando a pessoa ainda está estudando. Inclusive, este aqui também, né? She studies economics. Quando você vai falar a sua major. Aqui, ó, uma palavrinha nova para você. Major é como a gente fala a matéria, né? No caso, o curso que nós fazemos na faculdade. What's your major? Né? Então, economics, law, medicine, tá? Medical school, aliás, né? Medical school, tá? Então, aqui é qual é o curso que você estuda na faculdade, tá? Se a pessoa for desempregada, não tem um trabalho, he doesn't have a job. Você pode usar esse termo, tá? He doesn't have a job. Ou em outras palavras,
He is, né? Ó, he is unemployed. Olha só, unemployed, tá? Essa palavra significa estou, aqui ó, ou ele está, né? He's unemployed. Ele está desempregado. She's retired. Retired seria aposentada. Ela está aposentada, tá? E aqui você escreveu sobre você. What about you? What do you do? Escreva aqui então, pode pesquisar e escreva aqui o que você faz. Lembrando que quando a gente está falando sobre o que nós fazemos, nós sempre usamos o verbo to be, tá? No meu caso, I'm a teacher, tá? Aí a gente coloca aqui. Uma coisa bem interessante aqui e importante para a gente frisar, né? Quando nós estamos usando as profissões, falando sobre as profissões em inglês, nós sempre usamos esse a ou n, tá? Antes das profissões, sempre em inglês. Eu sou o professor. I am a teacher. Ele é médico. He's a doctor. Sempre tem que usar, ok? Alright. Agora aqui na number 2, na parte 2, where do they work? Vamos ver aqui então onde essas pessoas trabalham. Vamos aprender então alguns locais, alguns workplaces. 2.71. 1. In a hospital. 2. In a store. 3. In a restaurant. 4. In an office. 5. In a school. 6. In a factory. 7. At home. 8. On the street. Very good. Ok? Eu só queria focar aqui para você a pronúncia do restaurante, tá? Aqui, embora a gente tenha esse ao aqui, nós não pronunciamos ele, tá? Restaurant, restaurant, tá? Vai direto pro rant, aqui ó, restaurant. A gente não pronuncia esse ao aqui, ok? Excellent. Então aqui agora nós temos aqui os workplaces. Cover the phrases, look at the photos and say the phrases. Ok? Então agora tente cobrir as frases aqui embaixo e tente lembrar aqui, ó. In a hospital e assim vai, tá? Agora aqui nesse ask and answer with a partner. Where does a doctor work? Tente formar essa pergunta no seu caderninho de estudo para cada uma dessas profissões aqui em cima, tá? Where does a doctor work? Where does a teacher work? Where does a nurse work? Where does a waiter work? E em seguida responda também. In a hospital, in an office, tá? E por fim, faça a pergunta aqui, ó. Responda a pergunta, where do you work? E você? Onde você trabalha? No meu caso, por exemplo, I work, né? I work at home. Que eu trabalho em casa, faço home office, né? I work at home. Não esqueça de colocar o work aqui, tá? Que eu não coloquei. Perfeito. Então tá certinho. Vamos memorizar então para ficar na ponta da língua, ok? Jobs and workplaces. Alright. Agora aqui voltando para a letter C na página 34. Ask 5 other students the questions below. What do you do? Siga aí pela sua casa, pergunte para as pessoas what do you do? Né? E tente encontrar a palavra em inglês para essas profissões, ok?
Vamos lá então agora na page 35, pronunciation. Agora vamos focar em word and sentence stress. Nós vamos checar então aqui a pronúncia de algumas profissões, né? Algumas particularidades que nós devemos usar na hora de pronunciar essas palavras, tá? E vamos trabalhar também no ritmo, né? Na entonação, tá? Vamos começar aqui então, ó. A. Underline the stress syllables. Você deve então sublinhar as sílabas tônicas, né, nessas palavras. Vamos lá, pause o vídeo e faça. Ok, vamos então aqui ouvir para ver se estava certinho. 2.72. 1. Aproveite, vamos fazer duas coisas aqui em uma. Além de checar as suas respostas, você deve também prestar atenção nessas profissões aqui, ó, que terminam em ER ou OR. Qual que é a pronúncia, tá? Dessa terminação aqui. Vamos lá. A teacher. 2. A doctor. 3. A waiter. 4. A factory worker. 5. A lawyer. 6. An assistant. 7. A policeman. 8. A salesperson. Ok, ouça de novo se for necessário, ok? Se não, vamos então aqui checar as suas respostas. Então aqui, veja aqui aonde nós estamos colocando a sílaba tônica, aqui ó, os tracinhos, tá? Então aqui ó, a teacher, a doctor, doctor. 3. A waiter, waiter. 4. Factory, factory. A factory worker. 5. A lawyer. 6. An assistant, an assistant. 7. A policeman, a policeman. 8. A salesperson, a salesperson. Ok? Alright. E agora sobre a pronúncia desse ER ou OR. Para ambas terminações, a pronúncia é a mesma. A pronúncia é teacher, doctor, worker, lawyer, tá? É a mesma terminação, a som do ok? Great! Agora sim nós vamos trabalhar um pouquinho o ritmo e entonação. Listen and repeat. Copy the rhythm. Você deve então ouvir, repetir e copiar o ritmo, the rhythm. 2.73. She's a nurse. She works in a hospital. Does he work in a store? Yes, he does. Is he a salesperson? Yes, he is. Fantastic. Pratique então, copiando o ritmo, para você falar certinho, ok? Tente copiar o ritmo, a entonação, né? Ressaltando as palavras em negrito, ok? Vamos lá então. Agora, 5. Speaking and writing. Think of 2 people you know who have jobs. Ask and answer with a partner. Essa atividade nós vamos fazer na nossa aula online, tá? Mas você pode já ir preparando suas perguntinhas. What do? O que está faltando aqui nessa frase para a gente formar as perguntas corretamente? Where work? Então aqui você tem aqui, ó. What does she do?
Então tá faltando o does e a pessoa, né? Então você vai fazer as perguntinhas aqui. What does he ou she, tá? What does she do? Where does he work? Does she speak English at work? Does he like his job? Se for she, does she like her job? Tá? Então deixa as perguntas já prontinhas para nossa prática. Então a pessoa vai pensar em duas pessoas e você vai fazer perguntas sobre ela. Esteja pronto já para responder sobre a sua pessoa. Coloque já no seu caderninho quem são as duas pessoas que você pensou e o que elas fazem, tá? Onde elas trabalham, se elas falam inglês no trabalho e se elas gostam do trabalho delas. Após, você vai escrever sobre essas duas pessoas, usando este exemplo e respondendo essas mesmas perguntas, tá? My mother is a nurse. She works in the hospital Santa Cruz in Curitiba. She doesn't speak English at work. She likes her job. Então, se prepare para falar o scriptzinho aqui já, ok? That's great. Vamos lá então agora no reading. Aqui no reading, você vai então trabalhar em pares, né? Mas aqui você pode fazer o seu, né? Já também sozinho. Where are these companies from? What languages do you think they use? Uniqlo, LG, Nissan and Nokia. Qual idioma você acha que elas usam no trabalho? Vamos ver então. Read the article and check your guesses. Vamos checar então se suas respostas estavam corretas. English, the language of business. We all know Nissan is a Japanese company. It has factories, offices, and salespeople all over the world. It is partners with a French company, Renault, and its CEO, Carlos Ghosn, is Brazilian. But what is the official language of Nissan? English. At Nissan's headquarters in Tokyo, the managers are from Japan, North America, and Europe. They have meetings in English. They also read documents, make phone calls, and write emails in English. Sometimes, everyone in a meeting is Japanese. Then we speak Japanese. One Nissan manager says, but we are a multinational company and English is the only language we all know. More and more big companies only use English. English is the official language of Uniqlo and Rakuten, two other big Japanese companies. It is also the official language of Nokia in Finland, LG in Korea, and more. Ok? Então aqui agora você vai pausar um pouquinho o seu vídeo e vai tentar entender esse vídeo, esse texto com maior, dando maior atenção, né, às palavras, procurando as palavrinhas que você não souber, para que você possa compreender melhor o texto, ok? E veja se você adivinhou, se você acertou qual que é o idioma que eles falam. Sim, it's English. They all speak English, ok? Então vamos lá. Agora você vai fazer a letter C. Read the article again, then mark the sentences true or false. Então, primeiramente, eu vou deixar você tentar fazer esse exercício aqui e depois nós vamos checar juntos o que o texto está falando, tá? Vamos lá. Responda true, coloque um T para verdadeiro, F para false.
Okay, you finished? Então vamos lá. Let's check your answers. Number 1, Nissan and Renault are partners. That's true. 2, Carlos Ghosn is from the US. It's false. Essas frases que você estiver colocando aqui false, procure depois no texto o porquê que elas são falsas. 3. The official language of Nissan is English. It's true. 4. Nissan's managers send emails in English. That is also true. 5. Sometimes everyone in a meeting is Japanese, but they all speak English. It's false. Quando todo mundo é japonês, eles falam japonês. 6. English is the official language of other Japanese companies. It's true. O inglês também é o idioma oficial de outras empresas japonesas, ok? Congratulations! Agora você vai dar uma olhadinha nas frases que estão highlighted e vai tentar adivinhar o significado delas procurando num dicionário se necessário. Vamos lá, pause o vídeo e faça. Ok, vamos checar então as respostas. All over the world. Pelo mundo todo. CEO é o short, né, abreviação para Chief Executive Officer, né, que seria a pessoa responsável, né, o presidente da empresa. Headquarters seria a matriz, né, de uma empresa, onde está concentrado todos os presidentes, os líderes de uma empresa. Managers são os gerentes, meetings são as reuniões, documents são os documentos e multinational é multinacional. Se tiver mais alguma palavra que você não tenha entendido, procure num dicionário, tá? No geral, o texto está falando que dessas empresas, né, japonesas que tem o gerente de uma nacionalidade, né, os funcionários de outra, então são pessoas de todos os lugares do mundo trabalhando juntas, né, pelo mesmo propósito, tá? Então, quando temos empresas assim, o idioma, né, oficial, que é falado por todos para que tenha uma comunicação geral, é o inglês. Tá? Então, é basicamente isso que está falando. Aqui, um gerente, né, estava até falando aqui, o gerente da Nissan, né, que quando eles têm reuniões somente com os japoneses, eles fazem a reunião em japonês, mas quando tem pessoas de outros lugares, outras nacionalidades, eles fazem essas reuniões em inglês, ok? Very well. Então, agora aqui na letter E. Is English important for your job? Why or why not? E você, no seu emprego, no seu trabalho, o inglês é importante? Por que sim ou por que não? Escreva no seu caderninho o porquê e tente falar em voz alta, tá? Tente explicar o porquê e procure as palavras que você não souber. F. Look at the list of jobs. Add 2 jobs to the list. Do you think English is important in these jobs? Write I, important, V, very important, or N, not important. Então vamos lá. Antes de mais nada, você tem aqui uma lista de jobs. Aqui está pedindo your idea. Você pode acrescentar mais 2 jobs à lista? Perfeito. Agora você vai colocar aqui, falar sobre a importância do inglês nessas profissões. For a doctor, is it important? Is English important in this job? Será que o inglês é importante neste trabalho, nessa profissão? Se for importante, coloca um I.
Se for very important, muito importante, coloque um V. Se não, você não achar muito importante, coloque um N. Lembrando que resposta pessoal, tá? E por fim, compare your answers in F with a partner. Você pode colocar frases assim: For a doctor, English is very important. Ou for a, né, alguma outra profissão, English isn't important. Tá? Então se prepare para falar sobre. Perfeito. Então, eu espero que você tenha conseguido aprender e absorver bastante dessa lição. Nós vamos lá correr agora para o workbook, né, nas páginas 27 e 28, e vamos trabalhar aqui então a parte escrita, tá? No grammar, você deve então olhar a tabelinha e completar as frases, tá? Então aqui nós temos a Amy e o Louis, né? Louis live in a big city. Olhem só aqui, ó. A Amy não mora em uma cidade grande, mas o Louis mora. Então, considerando essas informações, você vai escrever frases aqui então, ó. Amy doesn't live in a big city. Né? Ainda sobre a Amy. Does she like cats? Ó, yes. Então, she cats. Lembrando que você deve fazer as adaptações. She likes cats. Tá? Então, vamos lá. Pause o vídeo e responda. Ok, vamos checar então aqui as suas respostas. Pause o vídeo e corrija. Agora aqui na B você vai completar o texto. Os verbos estão entre parênteses. Ok. Pause o vídeo e cheque as respostas. Agora aqui, C. Complete the dialogue with do, does, don't or doesn't. E aqui estão as respostas. Na 2, pronunciation, third persons. Você vai então aqui ouvir e repetir as palavras e os sons, ok? E depois você deve circular 3 mais palavras com o som do is. Escrevê-las aqui na chart, tá? Ó, colocar aqui completando mais. Aqui nós temos as palavras. Vamos ouvir aqui então para checar. File 6A. Pronunciation. A. 1. Has. Reads. 2. Eats. Speaks. 3. Closes. Teaches. Ok, então agora aqui na B você vai circular 3 mais palavras com o som do is aqui dessa tabelinha e colocar aqui. Vamos lá. Vamos checar então aqui sua resposta. File 6A. Pronunciation. C. Closes. Drinks. Finishes. Goes. Likes. Teaches. Listens. Opens. Watches. Works. Ok. Então aqui nós temos as respostas corretas, tá? Então vai ficar finishes, teaches e watches. Deve colocar aqui no espaço. Ok? Vamos lá então, próxima página 28, no vocabulary. Você vai olhar as dicas aqui nas imagens e colocar as profissões aqui. Ok? Finished? What is the mystery word? Qual que é a palavra secreta aqui então? Vamos descobrir.
Aqui, the Mr. word is assistant, né? E aqui as demais palavrinhas você vai checar aqui, ó. Pausa o vídeo e corrija. Ok. Agora aqui na B, complete the sentences with a place of work. Então, vamos lá. Complete com um local de trabalho. Ok, vamos lá então checar suas respostas. Ok. Agora listening. Listen to the dialogue. What do the people do? What do they like their jobs? Complete a chart. Então você deve colocar então qual que é a profissão dessas pessoas e se elas gostam do trabalho, vocês vão colocar um, né, aqui ó, circular o yes, se não, vocês vão circular o no. File 6A. Listening. 1. What do you do, Wendy? I'm a lawyer. That's great. Where do you work? I work in an office downtown. Do you like your job? No, I don't. I work Monday to Friday and Saturday. 2. Are you here on vacation, Sonia? Yes, I am. I'm from Boston. What do you do in Boston? I'm a waitress. That's great. Yes, I like it. I don't work in the mornings. 3. Where do you work, Brad? I work in a school near here. Oh, are you a teacher? No, I'm not. I'm an assistant. Do you like your job? Yes, I do. The people are great. 4. Where do you work, Mark? I work at a hospital downtown. Oh, are you a doctor? Well, I'm a nurse. Oh, okay. That's good. Do you like it? No, I don't. I work very late in the evenings. Ok. Ouça novamente se necessário. Aqui temos aqui então as respostas. Ok, e para finalizar, useful words and phrases. Learn these words and phrases. São palavras e frases que você deve aprender. Fantastic. Practice. Company. Tour guide. Museum. Art. Prefer. Ok? Então pratique e aprenda essas palavrinhas, ok? Fantastic! É isso então. Finalizamos aqui então nossa lição 6A e vejo vocês então na próxima aula. See you there. Bye!